E aí, pessoal, vou marcar aqui o título. Tudo bem? Boa noite, Vinícius, Daniel, G, Mila. Tô aguardando a entrada aqui do Yuri e tô vendo como é que eu marco o título dessa... O Yuri entrou. Então, antes de marcar o título, deixa eu chamar o Yuri aqui para aderir à live. Olá, Márcio, Ana. Boa noite, Mila. Oi, Yuri, tudo bem? Tudo bem? Tá me E ouvindo aí? aí? Tô ouvindo, tá tudo certo. Então tá Tá me ótimo. ouvindo direitinho? Tô Áudio tá ouvindo, tô certo? ouvindo. Bom, gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Yuri, obrigada por aceitar o convite. Acho que, antes de tudo, vamos fazer uma introdução, uma apresentação do nosso convidado. O Yuri Engel Francescucci é advogado tributarista, é especialista em Direito Fiscal pela PUC do Rio, mestre em Direito Tributário pela UERJ, instituição na qual ele está lá hoje em dia com seu doutorado em andamento. Nós nos conhecemos no curso do mestrado, a gente fez algumas disciplinas juntos e desde então é um colega por quem eu tenho grande admiração e não por outro motivo. Foi uma das pessoas que eu pensei em convidar para fazer uma live aqui, porque eu sabia que a sua contribuição seria super enriquecedora para todo mundo. E é isso, obrigada, Yuri, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Tati. Eu acompanho sempre essas lives. Quando eu não posso acompanhar na hora que ela está rolando, eu vou lá no link depois e olho e ouço todas essas lives. Ouvi esse ciclo que você fez de palestras com as mulheres, foi ótimo, incrível. Depois Obrigada. veio ouvir o do Leonel, que teve da modulação, do Carlos e do Sérgio, na semana passada do Bueno. Eu tenho ouvido todas elas, acho assim ótimas, espero estar à altura aí dessas anteriores, porque foram ótimas todas elas e super acrescentando conhecimento. Sempre tem uma coisa que a gente aprende nova numa live dessa, super importante ver elas. E assim, tem a admiração aqui muito pelo trabalho que você está fazendo, não só o acadêmico, né? Isso eu já externei várias vezes, né? Acho que você é uma pessoa super focada, eu invejo aí essa sua biblioteca que você tem aí atrás, volta e meia você mostra ela aí, essas lives. Eu fico aqui na paredinha branca mesmo aqui. Eu empilho o livro em cima da porta. Isso aqui é E ostentação de fundo, né? É ostentação de eu fundo vou de comprar, livro que eu eu vou falo. comprar aquele fundo fake assim de livro. No Zoom E dá para botar filtro. Talvez tenha um filtro aqui no Instagram. Se bobear, tem filtro. enfim, e não só na parte acadêmica, acho que esse projeto aí que você está levando, muito legal, desse tributário em jogo. A gente sabe o quão sacrificante é apresentar sempre conteúdo novo, né? Importante. E assim, de novo, novamente agradeço aí a oportunidade de estar aqui. Bom, obrigada, Yuri. Gente, o tema de hoje, na verdade, quando eu convidei o Yuri, foi o Yuri que sugeriu o tema. E foi um tema que, na hora que ele sugeriu, eu pensei, pô, que coisa ótima da gente tratar. Primeiro, que foi um julgado que tinha me causado um desconforto quando eu havia lido, e esse desconforto até me motivou a conversar um pouco com outras pessoas sobre aquele julgado. Então, a sugestão do Yuri foi muito em consonância com algumas discussões que eu tinha tido nos tempos pregressos, assim, no passado muito imediato ao convite. E foi um julgado, foi um acórdão que me causou desconforto ao lê-lo. E não foi um desconforto no sentido daquele ranço da divergência, sabe? Aquele desconforto da divergência. Não era isso. Era uma frustração da não compreensão. Em muitos momentos eu li assim um parágrafo e ficava, não, pera, vou ler de novo, porque deve ter alguma coisa que eu perdi. Isso está além de mim. Então foi um Exatamente. julgado que eu tive dificuldades. E por isso, antes da gente entrar nas especificidades do caso em si, discutir o mérito da coisa toda, eu queria perguntar para o Yuri por que ele achou que essa seria uma temática interessante para a gente discutir, o que fez ele ter esse ímpeto de sugerir esse tema. Então, Tati, para quem não sabe aí, a gente, e como a Tati já falou, a gente é contemporâneo lá de
mestrado e de doutorado. E os dois, coincidentemente, tanto eu quanto a Tati, a gente dedicou a nossa dissertação de mestrado a falar de reforma tributária. E também minha tese de doutorado também vai ser, assim como a dela, também com esse viés, né, de tratar de reformas tributárias. A gente acredita muito que tem muita coisa para melhorar, tanto em termos de justiça como em termos de simplificação do sistema, né? Mas, assim, tem um ponto que cada vez mais eu me convenço que a gente pode desenhar o melhor sistema do mundo, mais justo, mais simples, mais tudo, mais eficiente, que não vai ser suficiente para resolver o grande problema que é esse nosso sistema de resolução de litígios, né? O nosso sistema de resolução de litígios, ele é um fomentador de complexidade, um fomentador de incoerências, um fomentador de injustiças, né? Então, a gente tem um sistema único de esfera, pelo menos eu não conheço todos os sistemas do mundo, mas assim, do que eu ouço falar dos mais conhecidos, eu não conheço nenhum sistema que tem essa dualidade de esfera administrativa e judicial, um seguido do outro, né? Que você tem a oportunidade de ficar 10 anos brigando na esfera administrativa, depois você vai para o judicial e fica mais 20 anos brigando na esfera judicial, né? Você fica 30 anos brigando com o fisco por um tema, né? Eu acho isso uma coisa inédita, assim, incompreensível como é que o sistema é assim. E outra coisa, assim, o judiciário em si, ele é incapaz de dar respostas adequadas para um tema tão complexo. Como o sistema tributário ele é muito constitucionalizado, acaba que todas as matérias vão parar no Supremo, né? O Supremo é um órgão onipresente nas decisões tributárias, e o Supremo é um órgão assim, que não dá vazão para o número de matérias tributárias que chega lá, e de outras tantas, né? Mas a gente está falando aqui da matéria tributária, ficam anos. O caso emblemático agora do PIS/COFINS, de exclusão do PIS/COFINS na base de cálculo, desculpa, de exclusão do semestre na base de cálculo PIS/COFINS, ficou mais de 20 anos para ser julgado, e sei lá mais quantos para julgar os embargos de declaração, que parece estar pautado para esse ano, né? Vai saber se realmente essa pauta vai ter fim, né? Então ele não. Dia 29 desse mês. Mas tem uns que já tem umas pessoas já apostando que alguém vai pedir visto. Enfim. Eu não retiro essa possibilidade. Ele não dá vazão, e as pessoas que estão lá dentro, sem desmerecer a qualidade deles, né? Eu volto e meia falo isso. Acho o Barroso, por exemplo, se não o maior, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Mas ele não tem uma expertise tributária, né, que eu acho que é necessária para enfrentar determinadas matérias. Então, em suma, assim, trazer esse acórdão aqui, mais do que discutir o que foi decidido, é tentar enxergar nele como o Supremo falha, de certa forma, em dar coerência para o sistema, em fornecer uma prestação jurisdicional que deu um papel de sistema ao sistema, né? Que o sistema se torne efetivamente o que ele deve ser, um sistema, um todo, uma unidade coerente, né? Então, a gente vai ver aí, ao longo do exame aí, do que a gente vai fazer, que são argumentos incongruentes, que o Supremo, cada vez que ele decide uma coisa, ele abre 2 flancos novos de discussão, né? Então, essa é a ideia de trazer esse julgado, que eu achei bem emblemático de como foi distorcida, como as coisas acabaram ficando distorcidas assim, no acórdão, né? Bom, assino embaixo de tudo. Então, Yuri, eu vou fazer um resuminho assim, bem breve do caso e para começar a te puxar umas perguntas, tá bom? No caso, foi uma sociedade que impetrou um mandado de segurança contra a autoridade administrativa municipal que tinha negado a fruição completa da imunidade constitucional do ITBI na hipótese da transmissão do imóvel por realização de capital. E isso porque os valores envolvidos, eu tinha anotado aqui, todos os imóveis integralizados pelo contribuinte somavam um valor de mais de 800 mil reais, enquanto o capital social era de 24 mil reais. Ou seja, o entendimento do município era de que esse excesso apurado entre o valor negociado dos bens e o valor do capital social... exatamente.
isso seria base tributável pelo ITBI. E um detalhe é que essa empresa ela tinha um objeto social que não tinha nada a ver com a ressalva contida no texto da Constituição que diz respeito a operações imobiliárias. Então, esse é o detalhe. E aí, o contribuinte teve uma sentença favorável a ele, que acatou a sua tese. O município apelou, levou na segunda instância e foi o contribuinte que levou a discussão para o Supremo, que teve sua repercussão geral reconhecida e, posteriormente, foi prolatado esse acórdão que a gente está criticando, comentando nesse caso. Então, Yuri, a minha primeira pergunta diz respeito a uma construção argumentativa que levou muito tempo, né? Muito esforço do voto vencedor, que na verdade foi do Alexandre de Moraes, que não era da relatoria do caso, a relatoria era do Marco Aurélio, mas o Alexandre de Moraes que proferiu o voto vencedor, numa votação que foi acirrada, né? E esse argumento foi de que esse argumento foi no sentido da aplicabilidade, de qual seria a aplicabilidade dessa ressalva contida no texto constitucional, que fala das operações imobiliárias. E aí, o que me vem à cabeça é, em que medida isso era pertinente para... Exatamente. É exatamente esse o ponto. Mas Tati, deixa eu dar uns passos atrás Ai, antes. desculpa. É verdade, eu ia te perguntar Não, outra coisa antes da gente entrar, né? então, Melhor você fazer um esclarecimento a respeito de quais são as questões relevantes o que está em jogo quando uma empresa ou uma pessoa resolve fazer uma operação dessas. Exatamente. Tentar mostrar assim, o que está exatamente isso, o que está em jogo, né? Então vamos lá. Alguns conceitos básicos, né? Imposto de renda da pessoa física, a pessoa física compra um imóvel e ela mantém esse imóvel pelo preço de custo dele na declaração até ela vender. Tá? Isso não é um benefício fiscal, isso é a regra do jogo, que é também, de certa forma, uma forma de facilitar o trabalho do fisco. Porque imagina se todo ano as pessoas tivessem que ir lá e mensurar um valor atualizado do bem, que é uma coisa incerta, né, do imóvel. Então, o que acontece é o seguinte, ela guarda esse imóvel na declaração de imposto de renda dela a preço de custo, quando ela vende, ela apura ganho de capital. A gente vai ver que, de certa forma, o imposto de renda está bem entrelaçado nessa discussão. Vamos lá. Existe uma lei federal que admite que o contribuinte, pessoa física, na hora que ele vai realizar o capital da sociedade mediante integralização de um bem imóvel, ele pode fazer essa integralização com o preço de custo que está lá na declaração de imposto de renda dele. Tá? De modo que ele não pague ganho de capital nesse momento. Tá? Então, na verdade, ele pode fazer também pelo valor de mercado, mas se ele fizer pelo valor de mercado, ele vai pagar ganho de capital nesse momento. Tá? Porque a integralização do imóvel na sociedade é uma alienação. É exatamente igual para termos fiscais, é a mesma coisa do que ele vender para outra pessoa o imóvel. Tá? Só que essa é a visão fiscal da operação. Vamos tentar parar e agora enxergar a visão societária disso, né? A gente tem, e a visão societária ela se divide em dois tipos societários, a sociedade anônima e a limitada, né? As principais sociedades, né? Então, quando a gente está falando de uma sociedade anônima, na hora que você vai fazer essa operação, você é obrigado por lei a fazer um laudo de avaliação desse imóvel, tá? Então, esse imóvel ele vai necessariamente entrar na sociedade pelo valor de mercado, tá? Mas a lei admite também que a sociedade anônima emita ações com ágio. Isso significa que o imóvel pode valer R$1 milhão, mas eu estou integralizando R$500 mil, tá? em ação. Então eu vou receber R$500 mil em ações. Esse imóvel vai entrar na sociedade com um valor de R$1 milhão, mas a diferença vai para a reserva de capital. A lei fala expressamente isso. A lei de sociedades anônimas fala expressamente, admite expressamente e mais. Existe um decreto-lei que diz que essa operação que a sociedade acabou vendendo ações com ágio para uma pessoa física, é como se fosse isso, ela não paga imposto de renda sobre esse ágio. Tá? Isso para sociedades anônimas. Para as sociedades limitadas, a coisa é mais controversa, ou sempre foi mais controversa. Tá?
primeiro é o seguinte, a sociedade limitada ela não precisa produzir esse laudo. Tá? Ela pode, a simples declaração dos sócios, se aceitas pelos demais cotistas, é válida. Tá? Na minha interpretação, de uma leitura sistemática do Código Civil, isso não quer dizer que o sócio possa dar qualquer valor para o imóvel. Na minha leitura é que ele está dispensado de fazer o laudo por uma questão formal para facilitar os trâmites, mas que ele deve sim buscar e atribuir ao imóvel um valor próximo do que ele entende que é o valor de mercado do imóvel. Tá? Isso é curioso porque é o seguinte, porque para as sociedades limitadas não existe previsão expressa de emissão de ações com ágio. Então, mas essa construção vem se tornando mais aceita há algum tempo, né? E nem existe previsão de que essa diferença iria para a reserva de capital. Mas tudo isso aplicando supletivamente a lei de sociedades anônimas, a gente entende que a sociedade limitada poderia, sim, então, emitir uma ação com ágio e botar a diferença do valor lá, registrar na reserva de capital. Mas ainda existe uma outra discussão em cima disso, se quando a sociedade limitada emite essas ações com ágio, eu estou falando ações, mas é cotas, tá? Ações no sentido coloquial. Mas quando ela emite essas cotas com ágio, se ela tem que pagar imposto de renda ou não. Inclusive, existe precedente do CARF dizendo que, nesse caso, ela teria que pagar imposto de renda. Ela teria que incluir no lucro real dela esse ágio, ao contrário das sociedades anônimas, porque a regra isentiva só se aplicaria às sociedades anônimas. Isso já é uma discussão que já tumultua toda essa discussão. Então, isso, de certa forma, essa dúvida se as sociedades limitadas poderiam fazer esse tipo de operação e se esse ágio seria tributável ou não, na prática, sempre levou as operações a serem concentradas em sociedades anônimas. Tá? Em geral, essas operações, historicamente, elas são feitas em sociedades anônimas. Aos poucos, elas vêm sendo feitas em sociedades limitadas, mediante essa construção de que também pode ser uma sociedade limitada. Tá? E aí não existia... Então, a dúvida era o seguinte, incide ganho de capital ou não, para quem entrega, incide imposto de renda ou não na limitada. Na sociedade anônima, nem isso. Mas para o ITBI nunca houve discussão. Existia uma regra imunizante que dizia, olha, quando você integralizar o seu imóvel numa sociedade, né, e transferir esse imóvel para o patrimônio de uma sociedade em realização do capital dela, não vai incidir o ITBI porque por um dispositivo constitucional. A única ressalva que existia nesse texto constitucional é de que a sociedade não tivesse atividade imobiliária. Eu vou usar vulgarmente a expressão aqui, atividade imobiliária. Se ela não compra e vende imóveis, se ela não faz locações, essas coisas. Né? Acho que foi mais fácil falar atividades imobiliárias. Sim. Até que veio o Supremo, né, e falou no RE 796376, falou, não, essa regra não vale. Como você descreveu, ele falou, olha, o valor que você aportou na sociedade e que excedeu o capital social que você integralizou, tem que pagar ITBI. Né? Então, vamos tentar entender o que o estranho dessa história são os fundamentos que o Supremo usa para fundamentar isso, né? Para concluir dessa forma. Né? Então, só recapitulando, a gente está falando de uma sociedade limitada, nesse precedente, e que não tinha objeto social atividade imobiliária. Né? Ou seja, ela não estava incluída naquela ressalva constitucional. Ela tinha um capital social de R$24 mil, integralizou 17 imóveis, cujo valor, e aí talvez aqui é um ponto importante destacar, cujo valor de custo deles não era sequer o valor de mercado, o valor de custo deles era R$800 mil. Então, na verdade, os sócios, na hora que eles estavam fazendo essa operação, eles não estavam preocupados em reduzir ganho de capital. Porque se eles integralizassem pelos R$800 mil, eles não pagariam de ganho de capital. Pode ser, tá? Vamos lá. E aí o Supremo conclui numa votação, como você falou, apertada, né, porque tiveram 4 votos vencidos, que incidiria ITBI na diferença. Né? Quais foram os argumentos do Supremo que ele usou? Ele usou basicamente 2 argumentos. Né? Um que eu chamaria de principal, o voto vencedor tem 9 páginas e 6 páginas delas são dedicadas a, como você adiantou, discutir essa história
da ressalva que consta no texto constitucional, né? Então, Isso. a gente tem, voltando aqui para o texto constitucional, o texto constitucional tem duas previsões de imunidade. Uma previsão quando você integraliza o imóvel no capital social de uma sociedade, e a segunda é nos casos de fusão, cisão, incorporação e extinção de sociedade. E a ressalva é, olha, mas a sociedade não pode ter por objeto a atividade imobiliária. O Supremo ele faz uma comparação desse texto atual da Constituição com a Constituição anterior, que não previa essas hipóteses de cisão, incorporação, fusão e extinção da sociedade. Só previa a hipótese de integralização do capital na sociedade. Uhum. E já continha ressalva lá na Constituição anterior de que a sociedade não poderia ter por objeto a atividade imobiliária. Daí ele faz essa comparação, tá vendo? Na Constituição anterior essa é a regra, na Constituição atual mudou. E essa ressalva, agora, só se aplica aos casos de extinção, cisão, fusão e incorporação. Não se aplica mais aos casos de integralização do capital. Aí você fica assim, oi? Né? E aí ele fala, o que é pior, ele fala, e tá vendo? Como não se aplica, então a imunidade não pode se aplicar ao excesso. Aí você não entende nada, né? Você fala assim, não é possível, o que ele está falando? Né? Ele deve ter uma sacada que eu não fui capaz de perseguir, né? De captar ali, né? Porque... Bom, e o segundo argumento, que aí talvez um pouco mais concreto no caso, mas que eu diria que é um argumento secundário, porque ele fala rapidamente dele, ele fala o seguinte, olha, eu não posso aplicar uma interpretação extensiva para a imunidade tributária, porque o Supremo não admite isso. Cita dois precedentes em que foi rejeitado isso, e pronto, está decidido. E ainda faz uma observação final de que, olha, é muito estranho uma sociedade integralizar os imóveis por um valor diferente do que eles valem. Ou seja, uma sociedade constituir reserva de capital na integralização. Muito estranho isso, né? Como se isso não fosse comum. Então vamos lá. Já deu para antecipar aí algumas críticas que a gente vai fazer a esse acordo, né? Sim. Bom, eu acho que eu vou então puxar o gancho aqui do que eu ia perguntar no início antes da gente dar uma mudada nos planos, né? Que é o seguinte, esse argumento que deixou a gente meio não sabendo para onde o ministro Alexandre de Moraes estava indo, ele não é pertinente à discussão, ao cerne da questão, certo? Então você Exatamente. entende, realmente não agrega em nada. É pior do que não agregar, Tati. Porque olha o seguinte, ele faz uma comparação com uma Constituição anterior que não ajudou no argumento dele, né? Porque se a ressalva já constava da redação anterior, em relação que só fazia referência à integração de bens imóveis em sociedade. E se essa ressalva é mantida no texto atual e que incorpora outras situações de imunidade, por que ela deixa de fazer referência aos casos de integralização? Ou seja, não tem o menor sentido. Absolutamente dispensável, não faz nenhum sentido. Então, no mínimo, no mínimo não ajudou ele na argumentação. Essa referência à Constituição anterior, no mínimo, não ajudou ele na defesa da tese dele, né, do ministro. Né? Então, acho que assim, toda vez que você coloca um elemento no acordo que não era necessário, você torna a sua interpretação mais complexa, né? E fomenta litígio. A segunda coisa... Bom, vai, continua. A segunda coisa é que... a segunda coisa assim, é que eu não consigo ler realmente, além dessa questão histórica, né, que essa ressalva já constava no texto, eu não consigo ler esse dispositivo da forma que o Supremo está lendo ele, como se essa ressalva não se fizesse respeito a tudo, né? Inclusive o CTN faz essa consideração, né? O CTN considera que essa ressalva se aplica às duas hipóteses, tanto na integralização quanto nos movimentos societários, né? Não conheço nenhum julgado que já tenha decidido dessa forma, nenhum doutrinador que tenha falado isso. De repente o Supremo saca isso do nada, sem estar em discussão. Isso foi até citado nos embargos de declaração apresentados pelo contribuinte. Essa questão. Exatamente. E aí, porque ele tá. O que é curioso é quando você vai ver a doutrina falando, a doutrina comemora, de certa forma. Olha, nem tudo foi derrota, a gente ganhou nessa ponta. Né? Por quê? Porque o Supremo vai criou uma tese nova.
É uma coisa de maluco, mas ele criou uma tese nova, ele encerrou uma e criou outra, né? Mas, Pois é. assim, antes disso ainda, a interpretação literal não leva a essa conclusão, porque se você olhar o texto constitucional, ele bota salvos, ele usa a expressão esses, né? E esses ou está se referindo a tudo, ou ao termo mais afastado da frase, né? Se ele quisesse se referir ao termo mais próximo, seria estes. Então, a interpretação literal não favorece. A interpretação histórica, se você olhar para a Constituição anterior, não favorece. A interpretação teleológica não favorece, porque não tem nenhuma razão teleológica para, num caso, aplicar e no outro não aplicar, né? Então, assim, o Supremo, se ele quisesse realmente concluir isso, ele tinha que ter um esforço argumentativo maior. Tá? Sim. Mas esse é o ponto. E aí ele ainda cria uma discussão. Vai ter um monte de contribuinte. Pode apostar que já tem um monte de contribuinte preparando suas iniciais para discutir essa matéria. Por quê? Porque pagou ITBI, porque achava que era devido ITBI quando a sua atividade fosse preponderantemente imobiliária, né? Ou seja, quantos litígios se fomentou com uma observação que não agregou nada à solução do litígio. Porque não faz a menor diferença isso para a solução do litígio, né? Exatamente. É, Eu ia é. perguntar para você como que você achava que essas construções argumentativas à toa acabam impactando nesse propósito mais genérico do nosso direito na atualidade, por conta das dificuldades do Poder Judiciário atual, de minimização do contencioso, e acaba que o efeito é completamente reverso, Exato. contrário ao que deveria estar sendo perseguido hoje em dia. E É, uma outra coisa que eu queria perguntar em relação a isso quais são os efeitos, quais são os riscos de o Supremo apostar nessas argumentações super maximalistas e que agregam um monte de argumentos que, ainda que fizessem sentido, não fazem parte do cerne da questão. esse é o ponto, né? Quando o Supremo faz isso, ele está andando exatamente contra o papel que ele deveria ter de pacificação, né? Ele está criando litígio, ele está tornando o sistema mais complexo, está tornando o sistema mais incoerente, porque ele não dá uma argumentação sólida para o que ele para a conclusão que ele está chegando, né? É um nonsense completo, né? E a gente está falando de um caso de repercussão geral, a gente não está falando de qualquer caso, né? A gente está falando de um caso de repercussão geral julgado no sistema de julgamento virtual, que não tem sustentação oral, né? Que não tem debate em cima, isso é um dificultador, né? Eu fico muito receoso e assim e tenho muita receoso do problema que isso gera e muito convicto de que a gente tem que começar a consertar o sistema por aí. Tá? Eu acho que, inclusive, essa não é uma questão exclusiva do tributação, mas é muito forte na tributação por causa da constitucionalização do direito tributário. Né? Sim. A gente Quanto tem ao que lutar um pouco por argumentações mais minimalistas, né? Porque o É, eu, Supremo eu, tem... eu até vou atribuir assim, um pouquinho da culpa do Supremo ter embarcado nessa discussão ao contribuinte, porque quando você vai ver a argumentação do contribuinte, é o que a gente vive criticando lá na UERJ, né? Porque o contribuinte vem falando, não pode tributar isso porque é princípio da legalidade, porque é segurança jurídica, porque a imunidade só pode aplicar a única ressalva que está prevista no texto constitucional, não, o legislador não pode criar ressalvas que não estejam previstas no texto constitucional. Não tem nada a ver com ressalvas, né? Tem a ver com a correta interpretação do dispositivo. Talvez o Supremo pudesse chegar nessa conclusão. Eu só estou dizendo que se ele queria realmente chegar nessa conclusão, ele tinha que ter um esforço argumentativo mais forte, né? Ele falar que o Supremo não pode fazer uma interpretação extensiva de imunidade e que o Supremo não admite isso. Pô, mas o próprio voto vencido cita 3 exemplos de interpretação extensiva de imunidade, né? Do livro eletrônico, dos cultos religiosos, já nem lembro qual era da terceira, né? Então, com todas as letras, para que fique claro, isso é uma mentira. Quando ele fala isso, é mentira. E aí vira um super trunfo, porque você não pode argumentar mais nada contra isso, né? O Carlos fica dizendo que isso vira a bola do quadribol do Harry Potter, né? Ele faz 100 gols e para você ganhar você não consegue mais, né? Porque ele usa um argumento que você não consegue. Aquela que sempre volta, né? Não tem como você Ah, escapar do negócio. enfim. Ai, meu Deus. Assim, E aí, eu acho.
Eu acho Não, eu que, ia... Nossa, só agora para teve concluir, só para um concluir esse delay. ponto, assim, eu acho que ele poderia, eu acho até curioso, porque ele cita no acórdão que o objetivo da norma constitucional é tanto o MPF quanto o voto vencedor quanto o voto vencido fazem essas referências, que o objetivo da norma é facilitar o trânsito jurídico de bens, ganho social decorrente do desenvolvimento nacional, livre iniciativa, estimular o empreendimento, promover a capitalização, ou seja, e realmente, quando você realiza um imóvel por um valor superior às cotas subscritas, você não deixa de estar atingindo todas essas finalidades. Então, o que eu acho, assim, na minha visão, seria defensável as duas posições, tanto que a imunidade abrange todo o valor integralizado, mesmo que ele não esteja exclusivamente retratado no capital social, quanto a posição que foi a que chegou ao Supremo. Eu só acho que o esforço argumentativo, já que as duas opções são viáveis, o esforço argumentativo é bem grande aí, né, para você escolher uma delas. Sim. Essa era uma das grandes dúvidas que ficaram me pairando. Se o argumento teleológico era o suficiente para fazer uma desequiparação daquilo que é lançado na conta do capital social e aquilo como reserva de capital. O argumento teleológico ele está presente em uma situação, mas não está presente em outra. Isso foi uma das minhas dificuldades de leitura da situação, sobretudo porque o argumento teleológico foi pautado como uma questão definidora no acórdão. E outra coisa que eu achei interessante é que o argumento teleológico ele foi suscitado no voto vencedor e na divergência também. E até engato numa outra pergunta para você, o que você achou do voto da divergência? Então, eu acho que engraçado isso, porque o voto da divergência também também não achei robusto, tá? Ele simplesmente fala, olha, ele fala exatamente o contrário, né? Olha, a interpretação de imunidades pode ser feita de forma ampla, então, como esses casos, então se aplica nesse caso também, né? Eu acho que as duas, tanto o voto vencido quanto o voto vencedor, eles careciam de um pluralismo metodológico maior, né? O voto vencedor, ele fala que ele está, na verdade, empregando um elemento teleológico, mas, no fundo, a sensação que dá é que ele ficou, na verdade, no argumento, na interpretação literal, porque a norma fala realização de capital, e realmente o Sim. termo realização é um termo técnico que é quando você paga as cotas subscritas, né? Paga a sociedade pelas cotas subscritas. Eu fiquei com a sensação de que ele se pegou no elemento literal. Essa é a minha sensação. Tá. E aí, então, eu queria te perguntar se estando a argumentação do voto vencedor e do voto da divergência, ambos maculados por uma insuficiência, qual era o ponto central que eles tinham que enfrentar? Qual era a questão jurídica, a controvérsia efetivamente que tinha que ser resolvida? Então, Tati, além dessa questão assim, de fazer a correta interpretação desse dispositivo, a gente talvez tenha um problema anterior que não foi observado pelo Supremo. Eu, agora, me preparando aqui para a live, eu fui ler os embargos de declaração que eu não tinha lido da parte. É engraçado, isso eu não li porque o acórdão que julga os embargos de declaração ele tem um parágrafo, né? Não cabe embargo de declaração, sei lá, Eu fui sei lá o quê. ler também para ver como é que era e fiquei, nossa. Mas os embargos de declaração, eles suscitam uma coisa que eu tinha botado nesse artigo que eu escrevi, que é o seguinte, o Supremo, basicamente, ele está dizendo o seguinte, olha, você tem um imóvel que vale mais ou menos 2 milhões de reais, mas ele está na sua declaração por 500 mil reais, né? Então, você quer integralizar ele por 500 mil reais porque você não quer pagar ganho de capital na hora que você integralizar. E os outros 1,5 milhão vai para a reserva de capital, né? Estou dando um exemplo genérico. Só que esses outros 1,5 milhão, então ele está falando, e sobre esses 1,5 milhão que vai para a reserva de capital, então você vai pagar ITBI. Só que o ITBI é um imposto que incide sobre operações onerosas, né? A pessoa que está dando o imóvel, ela tem que receber algo em troca. Para os 500 mil que ela integralizou no capital social, ela recebeu cotas valendo 500 mil reais. Para os 1,5 milhão que foram parar na reserva de capital, ela não recebeu nada em troca. Quem ganhou foi a sociedade e, por tabela, os sócios dessa sociedade.
essa pessoa que pode estar integralizando esses 2 milhões pode ser detentor de 5% da sociedade. Tá? Então, se no ano seguinte a sociedade é desfeita, ele vai receber os 500 mil dele, mais um percentual desse 1,5 milhão que está na reserva de capital correspondente à participação dele. Não foi uma operação onerosa. Né? Uhum. Tanto que existe uma solução de consulta de São Paulo, de 2020 também, ou seja, contemporânea a esse julgado do Supremo, que diz, olha, essa parte que excede tem que pagar ITD, porque ela não é onerosa. E olha que coisa, para mim, de certa forma, eu também acho que não deveria pagar o ITD, mas faz mais sentido na minha cabeça pagar o ITD do que o ITBI, porque realmente ela não é onerosa, essa transferência. Então eu já não estou falando mais de base de cálculo, eu estou falando que não existe hipótese de incidência, porque se você fragmentou esse valor em 2, que está sendo aportado, para um valor tem imunidade, para o outro não tem fato gerador. Não? Eu acho que o Supremo deveria ter examinado isso, é um argumento delicadíssimo. E mais, aí vamos acrescentar outro ponto. E o imposto de renda que eu falei lá no começo, sobre o ágio? Porque a Receita quer imposto de renda sobre o ágio das sociedades limitadas. Então ela vai dizer que esses 700 mil desse caso, que foi julgado, esse leading case que foi julgado, tem que pagar, que a sociedade tem que pagar imposto de renda sobre ele. Sim. Na minha visão, não tem como você ter ITBI e imposto de renda nessa. Ou foi uma renda da sociedade, aquele um rendimento da sociedade, né? Ou foi o fruto de uma transferência patrimonial na qual incidiu o ITBI. Agora, sobre essa mesma verba incidir o ITBI e incidir imposto de renda, eu acho difícil de aceitar. Então, o Supremo também deixou de falar isso. Né? Certamente, com certeza. Não, assim, observações muito precisas e a gente vê como que a argumentação totalmente escapa aos pontos sensíveis da questão e que precisavam de um posicionamento. E aí, então, Yuri, como é que o que a gente pode adotar, talvez na nossa postura como advogados ou como acadêmicos, enfim, o que é possível para nós fazermos para instarmos um melhor processo decisório no Supremo? Engraçado isso, eu comentei isso hoje, tive uma aula com o Sérgio André hoje, eu estava comentando isso, né? Porque o Sérgio estava falando que ele tinha conversado com o Greco, e o Greco falou, o judiciário é esse aí, o nosso sistema de resolução de litígios é esse, não vai mudar. A gente é que tem que saber lidar com ele, né? Eu falei, então se é esse aí e não vai mudar, eu não sei se eu compartilho muito dessa ideia, mas pressupondo isso, cabe a nós, advogados, adotar uma postura mais coerente, eu diria. Olha, e quando eu falo advogados, é advogados públicos e particulares e privados, tá? Eu fico com a sensação que, como a academia ela se confunde um pouco com a advocacia, ela tem um viés advocatício, né? Então, as pessoas estão imbuídas de defender a sua posição. Não importa se ela vai trazer coerência ou não para o sistema, né? Eu já tive várias brigas com alguns amigos meus em relação a isso, né? Porque eles defendem com unhas e dentes algumas teses e eu falo, meu Deus, mas essa tese não tem pé nem cabeça, né? Não dá para seguir com ela, né? Você falando assim, como é que mais um ponto curioso desse acordo, né? Como é que eles resolvem as coisas muito sem aprofundamento, né? Acabou que eles resolveram, ele fala no acordo explicitamente que uma sociedade limitada pode vender as cotas com ágio, que era, de certa forma, um tema delicado, e ele fala assim num parágrafo, pode, não tem problema nenhum. Né? Eu acho que ele nem sabia da controvérsia que existe em torno desse tema. Tá? Mas resolveu, graças a Deus, pelo menos aparentemente está resolvido o assunto, agora não tem mais dúvida, está escrito, o Supremo disse. Né? O que ele não disse e o que eu acho que vai gerar problemas no futuro é o seguinte, novamente, vamos pegar um exemplo aí de um imóvel de 2 milhões de reais, né? E que está na declaração do contribuinte por 500 mil. Aí você imagina o contribuinte que, na hora de integralizar, ele integraliza pelos exatos 2 milhões que vale o imóvel. Tá? E aí a prefeitura, no cadastro dela, diz, não, mas esse imóvel não vale 2 milhões. Não vale 2 milhões, vale 2,5. Vale 2.200, sei lá. Então, eu acho que nessa hipótese não cabe ITBI. Tá?
A gente está falando de um valor que foi totalmente revertido para a integralização do capital. Não ficou nada em reserva. Tá? Eu acho que nesse caso não cabe TBI. Mas existe um risco, eu acredito que é um risco real das prefeituras quererem cobrar ITBI, porque a forma como foi redigida o resultado do julgamento dá a entender que poderia. Tá? Se você ler a íntegra, não, mas quantas vezes a gente já teve súmulas que foram mal interpretadas, por exemplo? Basta ver aquela súmula da coisa julgada em matéria tributária que demorou anos para sendo mal interpretada. Né? Agora, se você tem esse mesmo exemplo e a pessoa integraliza, o imóvel vale cerca de 2 milhões, e a pessoa integraliza por 500 mil e não bota nada em reserva, que eu entendo que é uma hipótese que ela não poderia, aí caberia ao fisco provar que o imóvel vale muito mais, que na verdade aquela declaração de que o imóvel vale 500 mil, ela não é real. Aí nessa hipótese, sim, eu acho que seguindo o entendimento do Supremo, com o qual eu não concordo, mas caberia a cobrança do ITBI. Entendi. Em relação a essas judicializações estimuladas de maneira não intencional por um acórdão como esse, que tem várias pontas soltas do ponto de vista argumentativo, para nós advogados, isso escapa ao nosso ritmo de prudência de recomendar uma tese como essas, porque é não intencional, né? Então, o que você imagina que poderia acontecer se uma tese dessas é apresentada e chega no Supremo? O Supremo ele vai enfrentar algo, uma premissa jurídica que ele pautou numa decisão de maneira totalmente não intencional. Então, a grande probabilidade é que ele mude novamente em relação àquela premissa não intencional fixada, certo? Perfeito. Eu apostaria que isso vai acontecer. Se eu tivesse que apostar e algum contribuinte viesse para mim e dissesse, olha, então abriu a porteira, eu posso pedir a restituição do ITBI que eu paguei porque eu era uma empresa que tinha por objeto preponderante atividade imobiliária, eu vou falar, olha, espera, daqui a 10 anos o Supremo vai rever isso, vai ver que, na verdade, ele não queria bem dizer aquilo, não era bem aquilo que ele queria dizer. Eu sou capaz de apostar que daqui a 10 anos a gente vai ter um entendimento supremo corrigindo esse erro, entre aspas, que ele cometeu nesse acordo. Então, realmente, a posição do advogado é delicada, né? Porque o cliente vem, eu tenho aqui uma tese e ganha, né? Já aqui, ó, já está ganho, o Supremo já disse. E, na verdade, no Brasil não existe nada ganho, né? Tudo é incerto, né? Não, a avaliação de prudência tem que levar muito um escopo muito mais amplo de elementos do que apenas um precedente, sobretudo nessa nossa tendência de precedentes mal formulados. Quer dizer, de decisões mal formuladas que fica complicado de você identificar o precedente em si, qual premissa jurídica que vale para endossar. Acho que acho que você travou para mim. Eu também, ficamos travados um tempo aí. Não, eu estava só destacando que você fez um comentário super importante de que ambos os provimentos finais eram possíveis, desde que a argumentação fosse adequada. Então, um dos grandes desafios hoje em dia é buscar uma correção da argumentação e não necessariamente dos provimentos finais. Não é impossível a gente concordar com tudo, é natural que hajam divergências, mas o problema está quando você não consegue nem compreender as razões de uma decisão, de um provimento. Eu acho que essa questão dos julgamentos virtuais atrapalhou bastante isso, né? Porque você tinha, de certa forma, um exercício de controle do que estava sendo julgado por meio das sustentações, das pessoas presentes, fazendo, de certa forma, uma pressão ali, né? E essas pautas virtuais que não, o cara posta um acórdão lá e ela fica uma semana e se ninguém discordar, tá valendo, né? Eu acho que reduz essa fiscalização, vamos chamar assim, do trabalho que está sendo executado, né? Então, se já é difícil... O papel do advogado ali, naquele diálogo, na construção, com certeza. Bom, pode falar. Não, desculpa.
Pode falar. Não, mas é que eu vou engatar numa outra pergunta mudando de assunto. Então, se você quiser complementar... Pode mudar. Vamos lá. Posso mudar? Então, em relação a outro julgado super recente do Supremo, no RE 1.294.969, em que o Supremo fixou que a cobrança do ITBI só é possível após a transferência efetiva do imóvel, com o registro. E aí eu queria ouvir as suas impressões desse julgado e se essa tendência de fraqueza argumentativa se manteve também nessa apreciação de um caso envolvendo ITBI, que é um imposto que às vezes até fica um pouquinho relegado assim, das discussões mais famosas e mais fomentadas. Verdade. O ITBI, assim, ele, de certa forma, fomenta poucas discussões, né? Mas é curioso como a gente tem aí em sequência 2 casos em repercussão julgados envolvendo ITBI em pouco tempo, né? Esse caso, se a gente for olhar o acórdão, ele também é bem simplesinho, tá? No que importa dele, ele tem várias páginas, mas no que importa dele é 1 ou 2 parágrafos, né? Porque ele basicamente diz, olha, eu estou reafirmando a jurisprudência que já existe há anos de que o fato gerador do ITBI é o registro, é a transferência da propriedade que só ocorre com o registro da escritura no cartório de registro de imóveis. E aí eu acho muito... Ele está correto quanto a isso, eu acho que essa premissa está correta, não tenho nada contra a conclusão do Supremo, né? E ele estava ali, nesse caso específico, ele estava dizendo então que você não tinha que pagar a ITBI numa simples promessa, né? Mas eu acho que faltou também alguma coisa, porque a gente tem que olhar para a realidade do que está à nossa volta, né? Qual é a realidade do que está à nossa volta? É que todas as compras e vendas no Brasil inteiro dependem. Você é obrigado a pagar o ITBI, te obrigam a pagar o ITBI no momento da escritura de compra e venda, e não no momento da registro, né? Você não consegue, tenta ir no cartório, você não consegue fazer uma compra e venda sem pagar o ITBI antes. E qual é o efeito disso, né, de você não conseguir fazer a escritura sem pagar o ITBI antes? O efeito é que você várias vezes não consegue discutir o valor do ITBI porque você corre o risco de perder o negócio, tá? Imagina, você vai virar para o comprador e falar, não, peraí, só um minutinho que eu vou discutir ali na justiça o ITBI, os 10 aninhos que eu vou passar ali na justiça discutindo o ITBI, né? Não se preocupa, eu vou depositar, vou apresentar a garantia. Ou seja, e aí aparece um outro comprador que não se importa com o valor do ITBI e paga. Aí o vendedor fala, desculpa, eu vou vender para esse outro cara aqui do lado, né? Então, se você realmente conseguir transformar com que, na prática, e não só na teoria, o ITBI só fosse cobrado no momento do registro da escritura, no registro de imóveis, você teria oportunidade, você daria oportunidade para as pessoas de questionarem os valores que, às vezes e muitas vezes, são cobrados acima do valor de mercado, né? Então, eu não raras vezes já me deparei com operações em que o ITBI era muito mais caro, o imóvel estava avaliado o dobro do que a operação estava sendo praticada, e era uma operação normal, no valor de mercado mesmo, ITBI muito mais alto, e as partes abrem mão de discutir porque não dá tempo, né? O timer não casa, né? Então, se você tirar desse momento e postergar essa discussão para um momento em que um vendedor já não tem mais interesse nisso, né? Já recebeu seu dinheiro, já está satisfeito, você abre um flanco de discussão. O Supremo, de certa forma, ele abriu esse flanco, só que ele não se posicionou de forma firme, né? Ele sabe que na prática é assim, então eu acho que cabia dele, né, da parte dele um posicionamento firme. Olha, não pode, escrever lá, não pode exigir ITBI, não é só na promessa, é na escritura definitiva. Você só vai poder exigir no momento que ela for registrada no cartório. E quem vai passar a exigir isso é o cartório de registro de imóveis, no momento que você for registrar essa escritura lá, né? Sim. Muda muito o cenário, né? Ou seja, essa decisão ela não vai produzir o efeito. Eu tenho convicção disso, que essa decisão não vai produzir o efeito do que ela disse. Ela vai afastar o ITBI das promessas, mas ela não vai afastar o ITBI das escrituras definitivas.
Gostaria que afastasse, mas não acredito. Faltaria a decisão atentar em relação às repercussões práticas, né, do entendimento contrário que vai à revelia do seu posicionamento. E realmente, nesse sentido, fica complicado a gente vislumbrar algum tipo de efetividade àquilo que o Supremo atribui a característica de constitucional ou inconstitucional. Pois é, imagina ele falar que é uma coisa consolidada, mas que na prática todo mundo sabe que não se cumpre, né? Então, como assim é consolidado, né? Porque ele falar que é algo consolidado, para mal entendedor, parece que é algo que é praticado, é algo que é aderido, que tem uma aderência natural. E é o contrário. Então, realmente é uma má forma de se tratar uma controvérsia numa decisão que se pretende vinculante, realmente. Perfeito. Bom, gente, se alguém tiver perguntas, é porque nos comentários fica difícil de acompanhar, mas se alguém tiver perguntas, podem mandar na caixinha de perguntas aqui do lado. Então, realmente, Yuri, esse é um caso... Esse não, né? Esses dois são dois acórdãos relativos a um tributo, a um imposto que se pouco discute e que ilustram muito bem esse problema, que é maior do que apenas o ITBI, de mais fundamentações. E eu já te perguntei isso, mas para a gente encerrar, e eu queria que talvez você desenvolvesse um pouquinho melhor só para a gente terminar numa nota mais positiva, talvez, o que a gente pode o que a gente pode adotar na nossa prática efetiva para tentar instar melhores argumentações. E presumindo um cenário como o nosso agora, que tem esse diálogo um pouquinho obstaculizado por conta dos julgamentos virtuais. Assim, acho que eu já pontuei um ponto, né, que eu acho que pontuei um ponto é ótimo, né? Mas eu já ponderei que eu acho que cabe da advocacia um papel mais vigilante, né? Mas não só isso, eu acho que a gente tem que deixar de se prender a esses argumentos eu vou chamar aí da década de 80, assim, para dar um rótulo bem pejorativo, né? De ficar só falando de legalidade estrita, tipicidade fechada, que até hoje a gente vê nessas petições, e que eu, de certa forma, acho que foi um pouco o motivador desse acórdão que não se aprofundou em vários temas importantes. Aí, quando a gente vai olhar os embargos de declaração, os embargos de declaração estão super bem escritos, abordam várias matérias importantes, inclusive essa questão da não onerosidade, que me parece que essa questão não foi trazida desde lá de trás. Eu não li, confesso que eu não li o recurso extraordinário, mas no relatório do acórdão ele vai pontuando todos os temas que foram trazidos no recurso extraordinário e esse tema não está. Né? E eu acho que esse tema era talvez o mais importante aí, né? Dizer, olha, não tem onerosidade, né? Então eu acho que cabe ao advogado também fazer um pensamento um pouquinho fora da caixa também, né? Trabalhar melhor as petições, não ficar nessa simples repetição de ementa, né? A gente eu me formei há 20 anos atrás, né? E quando eu era estagiário, eu via as coisas, eram basicamente repetições de ementas, né? Você transcrevia 10 ementas e toca o barco, né? E acho que o mundo está mudando, né? Você convencer o juiz de alguma coisa, você tem que ir além disso, né? Acho que não agrega muito valor ficar transcrevendo e fazendo petições de 50 páginas, né? Porque se o sujeito já não lê 3, imagina se você escreve 50, né? Então, assim, petições objetivas, com argumentação assim, mais concreta, né? Cada vez mais concreta. Acho que essa que é a mensagem final para a gente conseguir... Talvez sair desses argumentos jurídicos bem abstratos, que, como você falou, são da década de 80. Tem um sociólogo, o Ulrich Beck, fala que esses argumentos muito pertencentes a outras épocas, mas que a gente cisma em usar o tempo todo, como se ainda fossem pertinentes, eles são categorias mortas-vivas. Elas estão mortas, mas você cisma em carregá-las assim, para sua prática
numa realidade completamente diferente. É quase um Esses Walking Dead, argumentos né? até faziam sentido nos anos 60, em que você precisava priorizar todos os princípios da segurança jurídica e tal, mas como a realidade muda, a forma como a gente interpreta o texto e obtém as normas tributárias, as normas jurídicas de maneira geral também tem que mudar. O Leonel até mandou aqui uma pergunta, perguntando se a gente acha que a gente precisa discutir mais o contraditório participativo na repercussão geral. Sim, com certeza, né? O Carlos, ele tinha o Carlos Alexandre, ele tinha uma posição que existiam que a advocacia tinha um viés meio democrático, ele falava isso, né? Porque quando vinha um leading case importante, vinha um monte de advogado de bancas de prestígio atuar nesse processo, né? Então, isso democratizava o direito tributário de uma certa forma, né? Eu achava interessante essa posição dele. Mas eu acho que a gente tem que repensar toda essa... Isso faz parte de repensar a nossa estrutura de resolução de litígios, né? Como é que se elege um caso para se julgar como precedente, né? Quem que vai atuar nesse caso é o tal é o amicus curiae, são os interessados ali que apresentam memoriais, né? Debater. Nesse momento de pandemia, esse papel está super prejudicado, né? Porque a gente não está conseguindo fazer essa participação e, paradoxalmente, é o momento que o Supremo está julgando milhões de repercussões gerais de direito de matéria tributária. Inclusive, o Fábio Fraga ele fez um estudo que ele mostra que o percentual de êxitos dos contribuintes antes da pandemia era gerar, sei lá, gerava em torno de, eu não lembro o percentual exato, mas gerava em torno de 50% nas repercussões gerais. E durante a pandemia foi julgado um número muito maior e com um êxito muito menor dos contribuintes, né? E talvez isso possa ser atribuído à falta de debate, tá? À falta de participação do contribuinte ali, ou dos representantes dos contribuintes nos debates, né? Exatamente. E uma coisa que sempre foi muito esperada, né, que o Supremo tomasse um ritmo um pouco mais adequado de apreciação de casos importantes e que tem repercussões sobre outros casos também importantes, e veio num momento de prejuízo para esse diálogo. Então, realmente foi algo com dois sabores ao mesmo tempo, mas que no final teve um sabor amargo que superou o benefício possível desse tipo de mudança evolutiva. Pois é, a gente O reclamava Leonardo também tanto. mencionando que a modulação aumentou muito também. Realmente, isso aí a gente tem visto de maneira muito evidente, e eu particularmente que não vejo modulação com olhos muito assim felizes. Acho que a maior parte das situações em que foi aplicada, maior não, acho que todas as situações em que foi aplicada, eu achei minimamente questionável. Achei também um pouco bizarro que na hipótese, lá no caso que foi discutido, eu nunca lembro do número dos julgados, salvo se eu tiver lido 1000 vezes antes de me falar, como foi o caso do RE de hoje. Mas no caso das heranças provenientes do exterior, não foi modulado. Mas foi modulado no caso do diferencial de alíquotas. E modulado ainda pro futuro. E aí ainda tem essas incongruências, assim, quando você olha para o campo total de modulações, que dá uns certos desconfortos. Enfim, a modulação também foi um ponto que atualmente tem me despertado um pouquinho de tristeza. Ainda mais se a gente pensar aí que essa questão da herança, né, é uma questão... o Brasil é super descolado dos outros países, né? É uma questão que envolve muito questão de justiça, né? Uma finalidade muito significativa, né? Que seria a questão de isonomia, de disparidade com outros sistemas. Enfim, teriam vários argumentos para você argumentar que tem ali uma externalidade. E realmente para mim, me escapa a compreensão. Eu não consigo entender. Espero ansioso aí a dissertação de mestrado do Leonel para a gente entender um pouquinho mais aí dos critérios de modulação.
Exatamente. O Fábio estava perguntando, acho que em relação ao comentário que você falou da opinião do Carlos a respeito da democratização das teses, com a participação de grandes bancas, de onde ele tirou que tem várias bancas de advogados se unindo em torno desses casos. É por conta da representação dos amicus curiae, né? Normal, o que acontece é que os casos o Supremo vai escolher um caso emblemático, né? Que às vezes o advogado por trás desse caso é um cara desconhecido, né? Um caso pequeno às vezes, né? E eu vejo isso com muita frequência, os grandes bancas indo lá despachar com os ministros sobre esse caso, né? Porque vai repercutir em todos os contribuintes a decisão, então eles têm interesse na decisão. E aí o Carlos brinca com isso, é que você redemocratiza, né? Que você faz com que grandes escritórios trabalhem para pequenas empresas, né? Pequenos contribuintes, né? Só que ultimamente não está rolando. Nem isso. Enfim, né, gente? Bom, Yuri, muito obrigada aí pela discussão toda. Eu acho que a gente, como a maior parte das lives que a gente tem feito, a gente sai com mais perguntas e com mais desconforto do que a gente entra, mas é sempre aquele desconforto melhor do que o da entrada, porque a gente sai com um senso de compreensão. Pelo menos se for para compreender que estamos todos não compreendendo as argumentações dos acordos. É bem por aí. Porque pensa o seguinte, se você está lá sozinho achando que não está compreendendo um acórdão, você pode cair numa ideia de que você é um incompetente. Você realmente não entende nada de direito tributário. Você está lá estudando e na sua prática diária, cotidiana, e aí de repente você olha para um negócio daqueles e não entende absolutamente nada, e o problema é seu. Mas acho que vir aqui discutir com mais pessoas e com advogados tributaristas que são excepcionais mostra que, na verdade, o problema é um pouquinho, o buraco é um pouquinho mais embaixo. O problema não é nosso, não é exclusivo nosso. Eu acho que nós estamos indo numa linha minimamente razoável de achar que essas argumentações podem melhorar, podem não, devem melhorar bastante. E eu acho que esse aporte do Leonel agora no finalzinho do contraditório participativo foi muito pertinente para a nossa pauta. Bom, mais uma vez, deixa eu agradecer aí a oportunidade de estar aqui, né? Eu acho que parabenizar mais uma vez seu movimento aí, não só que eu sempre admiro a sua atuação acadêmica, né? Você é praticamente uma devoradora de livros, né? Eu fico sempre impressionado. E agora com esse projeto aí do Tributário em Jogo, super legal. Então, vou continuar assistindo aí as lives. Tenho certeza que as próximas vão ser super boas também. E parabéns, enfim. Obrigada, gente. Obrigada, Yuri, novamente. Obrigada, pessoal, pela audiência. Obrigada, Fábio, por toda a sua participação agora no final. Mila, beijo, Raíssa. Tchau, Vinícius. Gente, tchau. Muito obrigada pela audiência, foi ótimo. Qualquer dúvida, inclusive, eu sempre falo isso no final das lives, podem mandar lá no direct do Tributário em Jogo ou no meu pessoal. Manda no direct do Yuri também, se tiver dúvida. E a gente vai botando assim para frente essas discussões de direito que a gente não consegue exaurir numa live. Ainda que fossem discussões fáceis, não ia ser possível exaurir numa live. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.